Bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre caráter. Como anda o seu caráter? Às vezes eu fico pensando sobre algumas falas. O caráter cristão. Aí eu fico me perguntando, será que existe um caráter cristão e um caráter não cristão? Será que existe um mau caráter que não é cristão e um mau caráter cristão? Será que existe uma pessoa de um bom caráter que não seja cristão e uma pessoa que tem um bom caráter sendo cristão? Lógico que tem. Tem. Na vida do cristão, o que acontece é que se ele foi um mau caráter, se ele era um mau caráter, em Cristo ele é uma nova criatura. Uma pessoa, ela não se torna cristã porque ela frequenta uma igreja. Qualquer pessoa pode frequentar a igreja. Mas se de fato ela terá a sua vida transformada por Cristo, aí já é uma outra história. Nós vamos partir para uma particularidade. Precisa haver então o desejo dessa pessoa, precisa haver um desejo nessa pessoa, porque ela reconheceu que ela necessita de uma transformação. Mas nem sempre funciona assim. Por quê? Porque nem sempre aquilo que eu falo e que não é bom, que eu faço e não é bom, para mim isso não é ruim. Para algumas pessoas funciona mais ou menos assim. Às vezes nós chamamos a pessoa e conversamos com elas e falamos, olha, essa sua atitude não foi legal, não tem sido legal, ela está prejudicando você, ela está prejudicando algumas pessoas, ela está prejudicando o desenvolvimento de um ministério, essa sua atitude está prejudicando o desenvolvimento do trabalho na obra do Senhor, essa sua atitude está prejudicando algumas pessoas dentro da igreja. Mas elas se revoltam quando ouvem isso, e aí estão me julgando, não existe ninguém perfeito, somos todos pecadores, e aí começa a ladainha, né, como nós chamamos. Alguns resistem à transformação, à mudança de vida. Eles não querem, eles querem participar de uma igreja, eles querem cantar, eles querem pregar, eles querem dar aula no Ministério Infantil, eles querem dar aula para os juniores na igreja, eles querem ter um cargo, uma posição de liderança em uma rede, eles querem estar à frente de um evento, desenvolvendo alguma coisa, mas eles não querem sofrer uma mudança. Até porque também, quando nós pensamos sobre ser mau caráter, o que vem na nossa mente, né? O que nós pensamos de uma pessoa que é mau caráter? Sobre mau caratismo. Alguns, ou a grande maioria, eles pensam o seguinte, um mau caráter é aquela pessoa que, gente, pega as coisas da pessoa, que rouba, que, né? Nossa, que trapaceou, que puxou o tapete de alguém na empresa, esse cara é um mau caráter. Vamos entender um pouco melhor sobre esse tema que é importante, que se faz necessário que se fale dentro de uma igreja e principalmente para aqueles que são novos convertidos. Um novo convertido, ele é chamado de neófito. Ele não tem ainda conhecimento das causas daquilo que a palavra nos ensina, então esse não pode ser levado a ter nenhuma posição ministerial até que comece um processo de libertação na vida dele. Lógico que nós não estaremos libertos, não seremos libertos por completo enquanto vivemos nessa vida. O Senhor vai nos aperfeiçoando, o Senhor vai nos tratando, nos corrigindo, nos purificando, mas o segredo está naquilo que eu estou me permitindo.
Então, muitas coisas elas deveriam ser evitadas. Muitas coisas deveriam não acontecer dentro das igrejas, no nosso meio, se houvesse um trabalho intensificado na vida de todos os cristãos, seja ele novo convertido, que já andou um certo tempo na caminhada cristã, ou aqueles que já dominam literalmente o tempo, né, de comunhão com Deus e relacionamento com Deus, porque o ser humano precisa ser tratado, precisa ser ajustado o tempo todo. E o texto bíblico que eu quero ler está em Efésios capítulo 4, versículo 28, que diz o seguinte: o que furtava, não furte mais. O que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, dois apontamentos aqui. Primeiro, Paulo fala assim: o que roubava, o que furtava, não furte mais, não roube mais. Ok? Aí ele faz um apontamento, dá um exemplo, um único exemplo em algo que diz ali que a pessoa é mau caráter. Mas percebe que em seguida Paulo já fala também de uma ação, de uma atitude, de uma palavra. Aqueles que falam palavras torpes, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós precisamos entender sobre essa questão do mau caratismo, ou de ser mau caráter, ou de ter um bom caráter, não é? Porque nós precisamos entender de fato, para que então sejamos corrigidos naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Você precisa literalmente reconhecer que você precisa da ajuda de Deus. Você precisa querer buscar essa mudança. Você precisa desejar muito a presença do Espírito Santo e você precisa perseverar na oração. Em Romanos capítulo 12, versículo 12 diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Hoje se pode comprovar cientificamente os benefícios da oração. Então a oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a oração de alguém arrependido? E uma oração de alguém com o coração inclinado para o Senhor? Não tem como Deus ouvir e não responder. O quinto ponto importante sobre buscar essa transformação é não desistir de ser um cristão. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35, versículo 39, diz o seguinte: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Interromper o relacionamento de amor e amizade com Jesus é fatal. Não faça isso. Se permita ser transformado, que o seu caráter seja transformado. Lembre-se que pior do que cair é cair e não se levantar. Se ao lado de Jesus temos de lutar para sermos vencedores, imagine o que poderá acontecer se decidirmos enfrentar esta batalha contra o próprio eu sozinhos.
Você precisa da ajuda do Espírito Santo. O sexto ponto sobre mudança de caráter é: não se coloque num terreno de Satanás. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9, diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você que está enfrentando essa dificuldade. Não é só você que está resistindo. Não é só você que está lutando. Existe um grande exército que não tem se dobrado diante de nada que o diabo tem oferecido. Muitos não vencem suas tendências pecaminosas porque não se afastam das coisas que os levam a errar. Veja, por exemplo, uma pessoa que sofre por ser viciada no cigarro. Como poderá parar de fumar se continuar constantemente em lugares onde há muitos fumantes e permanecer com um maço de cigarro no seu bolso? Não tem como, né? Tem que se livrar disso. O mesmo ocorre na vida espiritual. Se não deixarmos de frequentar ambientes impróprios, se mantivermos um relacionamento próximo de pessoas que têm o mesmo mau hábito e que não querem mudar, se não decidirmos excluir da nossa presença tudo aquilo que nos impulsione ao erro, seremos vítimas de nossa própria existência. E em sétimo, cultive bons pensamentos. Filipenses 4, versículo 8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, 8. Ore por isso, deseje isso. Somos aquilo que pensamos. Pense em coisas boas, as coisas que vêm do alto, que elevem seu caráter, que restaure o seu caráter, que mude por completo o seu caráter. Corte qualquer pensamento que o leve ao pecado ou que o deixe triste. Aprender a gerenciar os nossos pensamentos, ou seja, cuidar para que nada de ruim fique na mente, é um dos grandes segredos para o êxito. Coloque perante os seus olhos apenas aquilo que estiver de acordo com os princípios de Filipenses 4:8. Isto também se aplica ao tipo de coisas que você irá ouvir. E por último, o oitavo ponto, ele é importante também, que é: fale com o conselheiro espiritual de sua confiança. Para quê? Para que possamos ter apoio na nossa oração, não é? Então você tem um líder? Você trabalha em algum departamento de uma igreja? Você tem algum ministério? E tem um problema no seu caráter, no sentido, você não fala a verdade, você chega atrasado e você mente, você não comparece à reunião e não dá satisfação, você, você tem algum tipo de desvio no seu caráter ao ponto de prejudicar o andamento da obra de Deus, as coisas que foi entregue em suas mãos, até mesmo no meio da sua família. Você deve procurar alguém e dizer assim: me ajuda com relação a isso. Eu estou tendo dificuldade, sabe? Eu dou desculpas, mas essas desculpas não são verdadeiras, elas são mentiras. Eu trago justificativas, mas elas não são verdadeiras. Eu sei que eu estou prejudicando. Peça para que o seu líder ore com você. Peça para que o seu líder te aconselhe. Se abra para isso, para receber não só conselhos, mas ajuda com relação àquilo que você precisa.
E eu tenho certeza que você será bem-sucedido na sua trajetória cristã e em tudo aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Não prejudique a obra de Deus, não prejudique o seu chamado, não prejudique o seu ministério por causa de um caráter que ainda não foi transformado. Entregue ele para Deus em primeiro lugar, em oração, reconheça, se arrependa e busque ajuda se assim necessário. De um tempo de oração, de um tempo de jejum pela sua vida. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Não abra mão de ser aperfeiçoado, não abra mão de ser firmado, não abra mão de ser fortalecido, fortificado, fundamentado em Cristo Jesus por causa de um problema. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ele vai completar essa obra. Não abra mão da sua caminhada, não renuncie em nada, porque ainda tem alguma coisa no seu caráter, porque você tem um caráter duvidoso, porque ainda não sofreu uma transformação. Passe literalmente pela cruz e seja completamente liberto, restaurado. Permita que haja manifestação do Espírito Santo na sua vida e não esqueça, reconheça que você precisa de ajuda de Deus, queira essa mudança, essa transformação, deseje muito a presença do Espírito Santo em sua vida. Persevere na oração e, por que não, no jejum, na leitura bíblica. Não desista de ser um cristão, não renuncie à sua fé em Cristo Jesus. Não se coloque no terreno de Satanás, fuja, vá embora. Cultive bons pensamentos. Senhor, que a minha mente seja transformada. Fale com alguém, peça ajuda desse alguém, você será bem-sucedido e haverá transformação no seu caráter, mudança literalmente, e eu tenho certeza que você será grandemente usado para louvor, para exaltação do nome do Senhor aqui nessa terra. E você vai levar transformação para a vida de outras pessoas. Eu espero ter te ajudado um pouco mais com relação a esse tema, trazendo um pouco mais de entendimento, e eu te aguardo na próxima aula, em nome de Jesus.